Bem-vindo a mais um Conversa de Mercado. É um grande prazer. Hoje nós estamos falando com o presidente da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins. Bem-vindo, Zé. Olá, como é que está, Fábio? Como é que está, Bren? Como é que está o nosso mercado imobiliário? Estamos bem, graças a Deus, estamos juntos aí. A gente vê, na última conferência, inclusive coletiva que teve, né, a gente viu que o setor caiu, mas caiu menos da metade do que o setor automotivo, né? O que tem demonstrado a importância desse segmento que a gente trabalha para a economia brasileira, né? Eu acho que isso demonstrou duas coisas. Eu te confesso que eu esperava uma queda maior do que nós estamos tendo. O mês de maio foi recorde de contratação de financiamento na Caixa Econômica Federal. Foi recorde no ano, é uma coisa inacreditável até. Então, eu acho que isso é um número que a gente tem que ler muito bem lido. O porquê, por que aconteceu, como que aconteceu. E também é fruto da política que a gente adotou, né? A gente não entrou, que é o grande problema que a gente vê no Brasil, no viés de discussão ideológica de um problema que é um problema sanitário. Ele é um problema de saúde, não é um problema de ideologia. O coronavírus não tem direita e esquerda, né? Ele tem que estar contaminado ou não está contaminado. E aí desenvolve muita coisa, porque o nosso setor, quem sabe, tenha sido, lógico, eu não falo de supermercado, farmácia, eu digo dos outros setores da economia, o que menos parou no Brasil. Tem um número que é muito interessante. Nós, de 2 milhões de trabalhadores com carteira assinada, de janeiro a abril, nós perdemos 22 mil postos. Enquanto que tiveram outros setores com um número absurdo. O próprio setor informal, que não sai pelo CAGED, sai pela PNAD, teve 440 mil de perda de vagas. E o formal, 22 mil. Acho que isso foi uma grande vitória do setor. Sem dúvida. Inclusive, né, Zé, como você falou, né, faz muita diferença se o setor está funcionando ou não. Nós estávamos, junto com a pesquisa que fizemos com a CEBIC, entrevistando empresários, nós começamos a segmentar naqueles estados que tiveram mais respostas e nós comparamos, por exemplo, o estado do Paraná com o estado do Ceará. No Paraná, 35% das empresas, arredondando, utilizaram o programa do governo de suspensão ou redução de carga de jornada. No Ceará, 74% utilizaram. Aí você vai ver, no Paraná, em abril, as obras ficaram paradas 15 dias. Vai olhar no Ceará, elas ficaram paradas 2 meses e meio. Aí mais um dado importante, redução de empregos. No Paraná, mais ou menos 30% das empresas fizeram alguma demissão. No Ceará, 50% fizeram alguma demissão. Então, aí mostra concretamente a importância que teve o setor e todo o esforço da CEBIC, daí também com as entidades em conseguir manter as obras funcionando, porque claramente, onde a obra ficou muito tempo parada, teve mais efeito na perda de emprego. Eu acho que isso tem que dar um mérito para as entidades locais. Qual foi a diretriz da CEBIC? Eu vou te entregar elementos, argumentação, dado técnico, protocolo, mas você te vire no teu ambiente local, com os trabalhadores, com o setor público, e resolva se para ou não para, se tiver que parar, como é que faz e coisa e tal. Então, esta foi a razão do nosso sucesso. Nós, ao invés de entrarmos em temas políticos nacionais, nós entramos, na verdade, lá no local, discutindo na cidade o que poderia e o que não poderia ser feito. E isso aí E aí tem uma coisa que viu, Fábio, todos que nos estamos assistindo, é de uma imbecilidade muito grande não entender isso. Nós tivemos com o Dr. Badaró, que é um especialista, infectologista, e com o governador do Rio Grande do Sul, que para nós é o melhor projeto que foi feito no Brasil em termos de, vamos dizer assim, de ajuste da atividade com relação à coisa. E o que a gente estava discutindo? Os dois principais problemas de contaminação e de propagação, ninguém está atacando, que é transporte coletivo e coabitação. Não adianta
Não adianta você ter os maiores cuidados, e daí quando sai na rua tem um ônibus lotado, uma fila de ônibus, 2 milímetros do outro, com medo de cumprir na frente da fila do ônibus do outro. Não é isso? Ou quando chega em casa, um monte de gente dentro de uma salinha, alguém que saiu contamina. Se você olhar um mapa do Amazonas, é uma coisa impressionante. Olha isso. Você vê os casos de coronavírus como estão ao longo do rio. E nas cidades polo estão as maiores médias de mortes, por exemplo, por cada 100 mil habitantes. O que aconteceu ali? Deve ter pego uma barca, alguém contaminado. E foi passando. Foi contaminando os dentes, ele fica ali 15 dias andando. Subiu o rio com contaminação. E aí o que acontece? Não tem estrutura. Aí é um desastre. Então, vamos dizer, a coronavírus, sabe, eu acho que a grande mensagem que nesse tema para a gente conversar, eu digo que a coronavírus não fez nada mais do que escancarar os problemas que o Brasil já tinha. O Brasil já tinha um problema de desigualdade, o Brasil já tinha um problema de saneamento, o Brasil já tinha um problema de favelas, tudo isso. Nós importamos modelos de países desenvolvidos que não têm esse problema. E aí nós fomos na conversa deles e esquecemos de ver os nossos problemas. Então, vamos dizer, numa linha de ônibus, quando eu tinha que botar mais ônibus e botar pouca gente dentro, o que a maior parte dos municípios fez? Olha em São Paulo, tirou. Ou seja, tem que continuar cheio. Daí quem que consegue fazer? Não adianta. É um problema que não foi visto. Isso eu acho que é a grande lição. Sem dúvida, né? Porque assim, a gente tem que olhar onde estão os maiores níveis de contaminação. E se o transporte coletivo é o número 1, é o primeiro local que você tem que dar atenção, né? É meio óbvio, ululante, né? Porque, por exemplo, né, como alguns lugares agora estão fazendo, estabelece horas diferentes para cada tipo de comércio, então diminui o número de pessoas. O próprio Sinduscom Rio Grande do Sul, quando fez o acordo lá no início da reabertura, que já faz tempo, estabeleceu um horário diferente de trabalho para obras, né? Pronto, simples assim. Simples assim. Eu acho que se sentar, estudar, pensar, a gente vê que sim dá para fazer uma coisa certa. Não. Bom, a CEBIC, ela é a grande articuladora das discussões do setor com o governo federal, em especial, com os governos estaduais no suporte às entidades locais, mas a política habitacional brasileira é basicamente uma política habitacional de cunho federal, né? E a CEBIC é a principal interlocutora com o governo nesse sentido. O que vem sendo discutido em termos de política habitacional de maneira ampla? E daí qual é o papel da política habitacional econômica, né, de população, de habitação popular dentro da política habitacional? Vamos lá, Fábio. Eu acho que essa tua pergunta é uma pergunta interessantíssima e é a chave da nossa sobrevivência. Vamos dividir em duas partes. Primeiro, a habitação de mercado, é aquela que é financiada com recursos da poupança ou tesouraria dos bancos. Essa aí, ela é razoavelmente resolvida. O problema dela é que, na época de crise, já vinha... A gente não pode esquecer de uma coisa, que nós víamos de uma crise já. Nós estávamos começando a decolar de uma crise anterior, né? Nós não tínhamos voltado ao patamar anterior, né? Então, vamos dizer, ali você já tinha um problema, que era um problema que passa muito pelo crédito. Houve um trauma muito grande com o assunto de extrato, com o assunto inadimplência, por causa de uma época que, vamos dizer que aquele período ali de 2013, 14, 15, onde que a economia foi para o fundo do buraco, e aquilo ali deu um trauma muito grande no agente financeiro e no próprio construtor. Então, o agente financeiro passou a ser extremamente limitante ao conceder o crédito. A gente procurou uma série de fatores, fomos conversando. E o que nós temos de novidade, que nós acreditamos que seja o grande divisor de águas, é o lançamento do Bloc. Bloc é uma central de recebíveis que, a princípio, a B3 está dentro, mas estão cadastrando mais outras duas para não ficar monopolista, que é um local onde você vai entregar os teus recebíveis
Você começou o empreendimento, você coloca os teus recebíveis lá. Colocando os teus recebíveis lá, o próprio sistema vai emitir, vai controlar tudo para você, vai conversar com o teu sistema e tudo certinho. E o que isso tem de vantagem? Eu preciso vender uma carteira, eu preciso deixar como garantia suplementar. Eu tenho uma história dentro de alguém que tem a vantagem da credibilidade perante os bancos, sabe? Então, vou dizer, isso aí você vai dar ao recebível imobiliário muito mais força. Ele será um produto de venda muito mais fácil. Com isso, ele diminui o risco. Diminui o risco, você diminui o custo desta operação. Então, a gente acha que nós vamos melhorar muito isso. Aquela iniciativa ligada a reajuste pelo IPCA também é um outro ponto que a gente imagina que vai ser forte. Eu estava vendo que já vai começar pilotos para você financiar com CDI, né? Então, tem uma série de iniciativas que podem começar a funcionar no instante que se desatrele o financiamento imobiliário da TR. Porque esse é o nó que a gente teve ao longo dos anos. Eu sempre fui muito defensor, muitas vezes até contrariado, muitas vezes as pessoas não entendiam o que a gente queria dizer, mas é o seguinte, quanto não revogarem a lei da oferta e da procura, se eu tiver bastante oferta de crédito, o custo do crédito diminui e fica mais fácil. Então, o que acontece? Quando eu estou atrelado à TR, nós acabamos com as antigas cooperativas de crédito. Eu me lembro que em Curitiba tinha uma porção aqui delas. Acabaram por quê? Porque ninguém compra título indexado à TR. TR é como se alguém uma pessoa vai a um cassino. Ela vai ao cassino, eu corro o risco da taxa de juros, da inflação. Por quê? Porque eu sei o meu risco. Eu vou jogar na roleta, é 1 para 10, é 1 para 5, 1 para 20. Eu não vou jogar numa roleta que o dono da roleta põe a bolinha no número que ele quer. Tá certo? Porque daí assim, né? Hoje ela é zero na prática, mas a gente não sabe como que ela vai poder mudar. Não, ninguém sabe, é uma caixa preta, não existe. É uma caneta. É uma caneta que resolve, porque tem o tal de uma taxa de redução que é arbitrária. Então, ninguém compra título de TR, certo? Não comprando, você não recicla. Não reciclando, só um bancão, e é por isso que a gente tem uma concentração desse tamanho em bancos, só o bancão pode financiar hoje para o Fábio e segurar em carteira 30 anos. Uma companhia de crédito pequena não consegue. Ela faz um financiamento e acaba o funding dela. Se ela pega esse funding e vende para um terceiro, ela refaz, ou seja, ela é realmente um intermediário financeiro. Intermediário de operação, só isso. Na Alemanha, metade do sistema bancário é de cooperativa de crédito. Metade do... Mas o que ela faz? Ela empacota, vai ao mercado de capitais e o mercado de capitais compra. O bloco vai te permitir isso, essa junção do bloco, credibilidade no papel. Segundo, uma indexação desse papel que o mercado compre, pode ser juro fixo, pode ser IPCA, pode ser IGPM, pode ser CDI, pode ser qualquer coisa. O que importa é que o banco, que o mercado compre. Aí você reciclou e aí você tem recursos infinitos. E o bloco já está em funcionamento de teste, né? Em processo. Então, nós estamos testando. Ele deve se tornar obrigatório a partir do mês de janeiro de 2021. Ainda está muito complicado porque nós somos complicados, né? Nós somos complicados. Então você veja o seguinte: eu tenho uma taxa de reajuste que é de um INCC, outra é CUB, outra não sei o quê, outra... Cada um tem uma taxa de né? Aí você tem um balão de 10 mil, daí chega no mês, o teu cliente diz assim, putz, eu não tenho 10, eu só tenho 7.800. Daí você tem que emitir um boleto e coisa e tal. Aí os caras, para arrumar o sistema deles, para atender a isso e não ter confusão, eles não estão acostumados com isso, sabe? É de um grau de sofisticação muito grande. Bom, então eu falei da imóvel com recurso da poupança. Vamos falar de FGTS. Não tenha dúvida que o grande mercado do Brasil chama-se FGTS. O baixa renda. Por quê? 90% do nosso déficit
está em até 3 salários mínimos. Um tempo atrás, a gente só conseguia chegar no 3 salários mínimos via o faixa 1. Uhum. Hoje não. Pense bem. Hoje, com 1.400, 1.500, 1.600, você já consegue financiar algum tipo de produto. Isso aí é um salário mínimo e pouco. Uhum. Salário mínimo e meio. Nem um salário mínimo e meio. É um Menos salário que mínimo. salário. Nordeste, você com 1.200, você consegue. Então, o que ocorre? Você tem um mercado de corporação que ele deixa seu. Você pode atender muito mais gente. O que ocorreu? Houve um erro estratégico. Quem teve a ideia do faixa 1,5 fomos nós. Só que quando nós vendemos a ideia que nós vendemos era o faixa 1,5, que nem eu digo, né? Quem está nos assistindo aí que é só emblemático. 1,5 pode ser 1 mais meio, ou pode ser 2 menos meio. A nossa proposta era 1 mais meio. O que eu quero dizer? 1 mais meio é pegar o faixa 1 e agregar financiamento. E economizar dinheiro do faixa 1. Uhum. É essa que era a ideia. Se eu vou ter que dar 100 para uma casa, para fazer um faixa 1, não. Eu vou dar 50 e botar 50 de financiamento. Uhum. Eu vou economizar recurso público naquelas pessoas que podem pegar o financiamento. E por que isso? Simples. Esta faixa de renda ela é totalmente informal. Então, para a pessoa botar para cima ou para baixo é jogo de declaração na prática. Tá? Então, vamos lá. E por que ele faria isso, pagaria uma prestação? Simples. Ele, quando pega uma casa do faixa 1,5, ele sabe onde será a casa dele e quando ele vai receber. O que não é o caso do faixa 1. Então, você pega e poderia atender um público muito bem agregando financiamento. Quem fizeram? Pegaram o faixa 2 e agregaram subsídio. O que acontece? Não é subsídio que chegue. Entendeu? Aí não dá certo. Porque mandaram a conta para o fundo de garantia, o fundo de garantia não aguenta. E aí nós temos essa patinação que de volta e meia. Nós temos esse problema. Então, uma política habitacional, primeiro, deveria rever esse ponto. Porque eu acho que o grande mercado que o Brasil tem é o faixa 1,5. Vamos dizer, conseguindo das pessoas o máximo de financiamento que elas podem assumir. Realmente. E subsidiando o mínimo. E fazer um faixa 1 mínimo possível. O que vai ser o novo programa Minha Casa Minha Vida, que eu entendo que a gente não deveria mais usar, desculpe até ter usado, a gente tem que chamar de política de habitação e interesse social. Nós não podemos ficar de novo no meio de tiroteio ideológico. Se isso é um programa de uma linha ideológica, que fique com ele, o outro tem outra linha ideológica, mas continua fazendo casa, vamos bater palma e vamos seguir em frente. Vale e segue. Então, o que nós vamos fazer com a habitação e interesse social? Então, é assim, primeira coisa, esses imóveis da União, que vai fazer uma permuta. Na verdade, não deixa de ser uma permuta. Sim. Que nós criticamos por um lado até, que é o seguinte: vai ter um terreno público no centro de uma grande cidade brasileira e eu vou soltar um edital e dizer o seguinte: quem me dá mais unidades habitacionais aqui de 50 metros quadrados aqui, leva o terreno e faz o que quiser aí. Quer fazer um shopping, quer fazer um prédio comercial, um prédio residencial, não sei o quê. Né? Isso é um programa que eu aproximo. Segundo grande programa que vai vir junto o nome desse é Aproxima. O nome desse... Aproxima. Então, assim, ele pode fazer o que ele quiser naquele terreno, mas ele tem que construir em algum outro local? Não. Aí é a divergência nossa. Essa é a divergência nossa. Nós entendemos, por exemplo, que isso deveria ser transformado. Quanto é que vale aquele terreno? Vale R$1 milhão. Então, eu tenho que ter disponível R$1 milhão e ou eu vou dar subsídio em outro lugar, ou eu vou construir habitações em outro lugar que corresponda àquilo ali, tudo dentro das tabelas da política habitacional nacional. Essa é a nossa defesa. Eles estão exigindo que seja no próprio local. O que nós entendemos ser de erro estratégico, porque eu vou fazer um conjunto habitacional num terreno que vale para shopping, estarei perdendo área de shopping e transformando, não é correto com a faixa pobre da sociedade,
está tendo um custo de terreno agregado àquele imóvel, o quanto que está acontecendo ali. Então, é muito melhor deixar tudo aquilo para fazer um shopping e botar no outro lugar. É o que uma das coisas que as pessoas que gostam dessa ideia de colocar a camada mais pobre nas melhores regiões, ela não entende que o pobre precisa comprar pão. E quando ele for comprar pão do lado da onde ele está morando agora, o pão custa 3 vezes mais do que onde ele morava. E que daí ele vai no supermercado mais caro da cidade. Então, assim, é uma coisa que não faz o menor sentido. O custo de vida nos maiores bairros é muito mais caro do que o custo de vida aonde... Eu acho até, Fábio, que levando... Vamos até eu acho que o melhor lugar para levar o pessoal de mais baixa renda são para os centros das cidades, que estão se deteriorando, né? E as pessoas não vivem mais lá, não tem pessoas vivendo. E aí você perdeu o comércio do pão, né? Você perdeu uma porção de coisa. Só que tem uma infraestrutura instalada maravilhosa, é o lugar que tem mais infraestrutura. É o lugar onde que você pega o transporte coletivo, vai para onde quiser. Todos eles vão para o centro. Sempre todo mundo passa para o centro. Isso vale para qualquer cidade brasileira. Mas isso acho que isso faz parte da nossa proposta, essa visão de conjunto. E aí, vamos lá. Essa parte da habitação territorial. O segundo grande programa que vai ter dentro desse lançamento é a regularização fundiária. Foi instituída lá feita a lei pelo presidente Temer. E essa lei permite você regularizar, que é a lei do direito de laje, lembra que foi muito discutida na época? Direito de laje. Então você regulariza coisas que não são regularizáveis, mas são áreas que não são áreas insalubres, não são áreas de risco, são áreas normais, não são áreas que dá para a pessoa viver ali, mas não devia. Invadiu uma área de preservação, uma coisa qualquer, mas dá para fazer. Aquilo então vai ser regularizado. O governo federal vai abrir como é que chama assim? Um chamamento público para as prefeituras que quiserem entrar no programa, elas entram. Daí você cria uma poligonal de regularização. Não é o lote A, B, C, D, não. A área vai ser regularizada. Se regularizando aquela área, você chega ali, escolhe casas, habitações para terem reforma. Então eles irão diminuir o déficit por inadequação. Dessa forma. Da inadequação, dessa forma, com reformas baseadas em 2 princípios: saúde e segurança. Então, é o banheiro, é a cozinha, é o telhado, é a porta, sabe? Vamos dizer, né? E tem uma coisa que a gente sugeriu a eles, porque todos esses programas não deram certo, e o que a gente sugeriu a eles foi que fizessem aos moldes do SUS, sabe? O que eu quero dizer aos moldes do SUS? Se você chegar para fazer uma operação do coração, o SUS não vai medir quantos metros tem de fio, quantos bisturis gastou, quantas horas no médico, não. Ele não tem um SINAP lá, certo? Ele tem o que lá? O procedimento, operação do coração, custa tanto. É a mesma coisa. A operação banheiro custa tanto. Não precisa entrar no mérito disso. Uma forma totalmente automatizada de medição e tudo. Porque senão torna-se inviável querer medir centenas de milhares de banheiros, centenas de milhares de telhados. Não existe condição de fazer isso. Vai ser tudo de forma digital, tudo forma de celular. A pessoa pede, tira foto, filma, coisa e tal, entra, põe numa plataforma, daí vão dizer, ela pega, vai lá, quando termina a declaração também isso, eles vão ter formas de checar, logicamente vai ter uma auditoria pontual, aleatória, né? Eu acho que está tudo, vamos dizer, está muito bem montado esse programa. A gente sempre foi contra aquele programa que o Canuto queria de fazer voucher. Aquele de voucher, que ele é só para fazer rolo. Terceira coisa que vai acontecer, isso é uma revolução, é a redução da taxa de juros dos financiamentos com a FGTS. E aí tem 2 vertentes. Qual é a primeira vertente? O ano passado, na MP 889, foi reduzido 0,5% o custo de operação do FGTS. Ou seja, a Caixa Econômica, agente operador, reduziu de 1%
para 0,5%. Como os ativos do Fundo de Garantia são em torno de 500 bilhões, nós estamos dizendo que reduziu em torno de 2,5 bilhões o que a Caixa recebe, simplesmente por uma canetada. Então, reduziu o custo do funding em 0,5%. Então, mantido o spread do agente financeiro, mantido todas as outras condições, dá para baixar 0,5% de financiamento. Certo? Além disso, está sendo discutido algumas coisas de redução também com relação à Caixa. Custo de operação, por exemplo, cada boleto ele é cobrado R$25. Cada boleto que é emitido. R$25 cada boleto. Tem boleto de R$200, você vê que você está falando de mais de 10%. Né? Então, você não é o spread que é a diferença, são essas outras coisas. Só que isso tem mais uma coisa, ele é pago a valor presente. Ele é pago na assinatura do contrato. Então, você faz um contrato de 30 anos, você recebe ele à vista, à caixa. Sabe? Então, todas essas coisas estão sendo discutidas. No momento que isso fechar, vai acontecer o quê? Você vai baixar o juro. O que acontece é a grande revolução. Por quê? A prestação cai. Então, vamos analisar assim. Você está comprando, a família tem uma renda de 3.000, ela pode pagar uma prestação de 1.000. Esse 1.000 compra R$100.000. O imóvel custa 130. Tá? Então, como é que funciona? Ela vai pagar 1.000 de prestação, ela financia 100.000, 130, 30 de subsídio. Essa é a lógica. Tá? Espera aí, com o juro, uma prestação de 1.000 já não compra só 100. Ela compra 110, 120. O que aconteceu? Reduziu a necessidade de subsídio. Então, com o mesmo volume de subsídio, vou dizer, isso naquelas pessoas que precisam de subsídio. Então, vou dizer, ela, com o mesmo valor de montante de subsídio, que é 9 bi nesse ano, eu financio muito mais casas. Acredita-se que dá para aumentar 150 mil unidades nessa baixada de juros, a mais do que está previsto para esse ano. É um número extremamente significativo, porque eu acho que o orçamento desse ano era para 400 mil unidades. Né? Você vê que a gente está fazendo aí 35% a mais de unidades. Com a mesma quantidade de dinheiro. Com a mesma quantidade de dinheiro, né? Sem precisar aumentar. De subsídio. Você só gasta o oneroso, que aí não tem problema, porque aquilo retorna, é lucro para o fundo de garantia. Não tem problema nenhum. Tá? Então, isso é um ponto básico. Isso aí não funciona ainda porque tem uma discussão muito forte dentro do governo de como fazer isso. E aí você falou do FGTS, mas ao mesmo tempo está na hora de segurar a sangria do FGTS, que nos últimos 5 anos aí serviu para quase tudo, né? Então, essa é uma discussão grande que vem tendo, né, Zé? Da importância que o FGTS tem, que daí às vezes libera recurso, uma família está ganhando R$150, R$500 que estava lá no fundo, R$1.000 que estava no fundo, mas limita a capacidade de criar muitos empregos, né? Deixa eu te falar, é engraçado que algo 1000 vezes repetido transforma-se em algo diferente, né? Então, é muito engraçado essas coisas no Brasil. A gente diz, olha, quando eu libero o fundo de garantia, isso tem um impacto na economia de tanto. As pessoas dizem e todos passam a acreditar. Ninguém volta para ver o que aconteceu. Nós voltamos para ver o que aconteceu. Então, por exemplo, no último trimestre do ano passado, onde que houve a liberação do fundo de garantia, aquele R$500 famoso, certo? Sabe o que aconteceu? Vou te explicar o que aconteceu. Eu mando aí o estudo, estou à disposição de quem quiser discutir o assunto. O que aconteceu? Você deu R$500 para as famílias, não aumentou o consumo das famílias e reduziu a atividade da construção civil. Então, quando você olha a curva do emprego, você olha a participação do mercado do fundo de garantia no todo, você sabe disso, como caiu ano passado, e é muito óbvio. Por quê? Porque tinha limitação de valor no orçamento. Se era para gerar economia, se não tivesse havido 20 bi de saque, tivesse botado mais 20 bi para fazer casa, você teria gerado muito mais empregos do que alguns eventuais que foram criados com R$500. Por quê?
olha só, e é simples de entender. Se eu chego e faço uma casa, eu compro um tijolo lá na base, onde que eu estou fazendo a casa. Uhum. Eu compro a telha, eu compro a madeira, tudo aquilo eu compro e alguém compra algo de alguém que compra algo de alguém. Aquele dinheiro colocado fica circulando. Ele tem uma característica de regionalidade. Ele circula naquela região. Ah, tem um material. Não tem material importado. Agora você dá R$ 500, vai ali no comércio e compra um bagulho feito na China. Aí você chega no comércio, paga o dono do comércio, ele paga o revendedor dele que paga o chinês. E acabou. O dinheiro que você pôs foi para o brejo. E a gente, quando vai no interior do Brasil, vê nas cidades pequenas mesmo, né? Cidades de 50, 30, 60 mil habitantes, que não tem nenhuma empresa estruturada que faz prédio Minha Casa Minha Vida, né? Porque a terra é muito barata, portanto, é casinha, e é ultra pulverizado. Aí o mercado é o de um loteador, que gera um loteamento aberto, e dezenas de pequenos empreiteiros, às vezes centenas de pequenos empreiteiros, que compram lote, subdivide e vende 2, 3, 10 casinhas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, com mão de obra 100% da cidade, comprando, como você falou, mas no mercadinho da cidade. Então, isso sim aquece a economia local. É lógico. Fábio, e é muito boa essa oportunidade que tem aqui de estar falando com vocês, para transmitir isso, que é o seguinte, o setor nosso, a gente tem um levantamento, nós impactamos diretamente 97 setores da economia. Nossa. 62 comerciais, industriais e 35 serviços. Eu dou um exemplo que às vezes a gente não pensa. Quando você toca uma obra, o areeiro vai ter que comprar um caminhão. Tá? Uhum. Então você impactou lá no fabricante de caminhão, mas também no fabricante de pneu. E também no borracheiro. Uhum. Vocês compreendem? Então, vou dizer, eu impacto o borracheiro, o cara que faz o caminhão e o cara que faz o pneu. Ou seja, é uma cadeia extensa. Eu tenho os projetistas de várias formas, tá certo? Eu tenho os prestadores de serviço, eu tenho os fabricantes de materiais, né? Eu tenho uma cadeia financeira envolvida, um mercado absurdamente grande, as pessoas que trabalham com inteligência do mercado, né? Ou seja, você tem os corretores, né? Você tem o site de venda. Só de corretor são quase 500 mil no Brasil. É isso que eu digo, então, vou dizer, são números absurdos. Então, quando eu comecei a usar esse comparativo, eu me lembro que eu estava no Sinduscon do Ceará e estava lá o deputado, o que é relator do orçamento, o Domingos Neto. Eu disse, olha, deputado, o senhor pensa bem uma coisa. O senhor vai ter que ir lá fazer uma lavoura lá no interior do Ceará, né? O senhor vai ter uma caixa d'água. O senhor vai sair com um hidrante dessa grossura ou você vai sair com 97 torneirinhos? Né? Assim que o senhor irriga. O senhor irriga com aquele pivô com um chuvisqueirinho de cada um. Se o senhor jogar um tucho d'água ali, vai fazer um buraco e não vai adiantar nada. Você quer um pivô para fazer irrigação ou quer fazer uma enxurrada? Entendeu? Eu acho que são coisas, Fábio, que a gente tem que encarar e mudar isso. Eu não tenho nada contra a contadora. É meu amigo, o presidente da Anfávia. Porra, a briga do Rogério Marinho com o Paulo Guedes foi 4 bi para Minha Casa Minha Vida. Eles estão levando 4 bi para cada montadora. Para cada uma, né? É cada uma. Nós não levamos para o Brasil inteiro. É duro. E Zé, já que estamos falando, então, justamente dessa briga de levar recurso, e estamos falando da capacidade que o setor de construção tem de multiplicar empregos nesses quase 100 setores, como é que a gente pode sair da crise da pandemia? Qual é o papel da construção civil para nós nos recuperarmos no pós-pandemia? Eu acho que ele é básico. Eu não vejo outro setor da economia que possa ajudar. Tem alguns setores menores que até podem ajudar, mas eles são pequenos, eles não têm o nosso gigantismo. Primeira característica, gigantismo. Segunda característica, capilaridade. Outro ponto, prefiro 1000 vezes fazer 1000 obras de 30 milhões do que uma de 30 bi. Falei isso para o ministro Tarcísio antes de ontem. Entendeu? A Dutra é 32 bi de investimento. Por que a gente não faz 1000 de 30 mil?
né? Eu ponho 1000 coisas no Brasil inteiro. Ou seja, tem que ter um crescimento regionalizado, capilarizado, para que a coisa venha. Então, nós temos essa capacidade. O setor de exportação vão ter muitos problemas. Por que vão ter muito problema? Porque China, o mundo cai a demanda e a China bomba na produção. Ela vai entrar valendo por tudo quanto é mercado, não só no nosso como nos outros. Então é difícil. O mercado interno, com a deficiência de dinheiro que as pessoas terão, ele pode tentar se sustentar, mas ele não vai ser foco de crescimento. Puxa, né? Não pode puxar, não consegue. Então você não vejo outro. Automóvel, muito difícil. Agricultura, ela pode gerar muita exportação, mas o que acontece? Ela tem duas características que não a ajudam nesse aspecto. Ela é uma exportação sem valor agregado. É in natura. Então, ela não incorpora emprego, claro que incorpora emprego, mas ela não incorpora no volume do dinheiro que ela gira, certo? E outra coisa interessante, a agricultura não paga imposto. Ela paga muito pouco imposto, por quê? Porque o business dela é a exportação que não tem imposto. Então, vou dizer, não ajuda a economia como um todo. Ela vai ter o papel dela, claro que vai ter, como tem, não tem a dúvida. Mas ela não é capaz de, sozinha, gerar emprego que surta o efeito que a gente precisa. E ela não tem como crescer além da capacidade do mundo comprá-la também, né? Então, se o Brasil, de repente, não, vamos produzir mais 30 milhões de toneladas de soja de um ano para o outro. O preço vai despencar e não vai ser sustentável, ainda por cima. É isso que eu digo. Então, esses aí tem. Nós não. Nós temos saneamento para fazer no Brasil inteiro, que se aprova um marco legal, a gente bomba. Nós temos infraestrutura, né? Nós temos casa para um déficit habitacional absurdo, se tiver uma política adequada. Tem a coronavírus, ele escancarou as desigualdades no Brasil. Então, eu tenho que sim fazer política regional de diminuir a desigualdade, certo? Então, isso aí é um enorme de uma... Esses dias eu estava vendo um projeto na beira de São Francisco, com aquele negócio ali que estão fazendo São Francisco e tal. Você põe um trabalho planejado, de comunidades planejadas, que é um grande lance. Você põe comunidades planejadas, uma vocacionada para isso, outra vocacionada para aquilo, fruta, outra para não sei o quê, sei lá, certo? Você cria uma coisa planejada, irrigada. Eles trouxeram um modelo que eu acho que é do Texas, nos Estados Unidos, que os caras juntaram 2, 3 rios lá e criaram um lugar que era deserto. Eles criaram a região mais produtiva dos Estados Unidos hoje, sabe? Então, tem um monte de coisa para ser feito que você investe, aí é a palavra-chave. Você investe, você não está gastando, você está investindo. E aquilo está retornando na sequência com melhoria de produtividade, com aquecimento da economia, melhor qualidade de vida das pessoas, diminuição de problema de saúde. Ou seja, se diminui a coisa ruim e melhora a coisa boa. Diferente de que basear um crescimento em cima de consumo. Concordo, não, fantástico. E Zé, para a gente ir para a última parte aqui, nós passamos todos os setores patronais, né? Todo o sistema passou por uma mudança muito grande, que foi o fim da contribuição sindical obrigatória. E nós vimos que vários sindicatos sofreram, inclusive vários sindicatos ligados à construção civil. Eu lembro que desde o início você mesmo falava, não, quando vai para os Estados Unidos, as associações funcionam e não tem nada obrigatório. Elas entregam serviços, elas entregam qualidade aos seus associados. E é isso que vai poder justamente revolucionar o nosso setor, na medida em que nós conseguirmos criar isso e não dependemos mais de dinheiro, inclusive tendo mais legitimidade e liberdade perante o poder público para poder demandar aquilo que eles precisam para nos ajudar a trabalhar direito, né? Nesse contexto, o que a CEBIC tem organizado, que é a associação mãe, né? Assim, realmente é quem tem a maior capacidade de aglutinar e liderar o setor? Olha, Fábio, é uma excelente pergunta. Estou aqui, quando foi feita a reforma trabalhista lá, que entrou em vigência, acho que foi em novembro de 17, por aí. Desde lá, a gente tem transmitido uma mensagem. 70 anos,
o sistema foi: a entidade ela é mantida pela contribuição compulsória, certo? Compulsoriedade queria dizer o seguinte: a entidade defende os interesses do setor, certo? Defende os interesses do setor. A partir da contribuição não ser mais compulsória, a minha leitura, a entidade deixou de ter a necessidade de defender o setor. Ela passou a ter a necessidade de defender a quem paga a conta, a quem voluntariamente vai lá e contribui. É que isso relativamente, como história, é muito pouco tempo, são 2 anos. Então, a gente ainda não entendeu isso. Tem muita gente que já fez convenção coletiva e coisa e tal. Mas eu acho que é indiscutível que isso irá acontecer através do tempo. Empresas, pessoas que não entenderem que precisam ter uma representação institucional forte para brigar no dia a dia pelos seus interesses, está fadada a desaparecer. Porque não vai haver, não existe condição. Você, quando entra, por exemplo, você entra. Como é que uma entidade. Vamos lá, como é que uma entidade torna-se forte, sem ter a Brem para ajudá-la a fazer uma pesquisa de mercado para o nosso associado poder saber como é que estão os números. Nós nos espelhamos muito na entidade americana, que chama-se NAHB. Tá? O que a NAHB faz? Há 75 anos ela faz isso. Ela faz um trabalho muito forte, ela chega perto, ela é um modelo igual ao CEBIC, que são entidades ligadas a ela, tem as mesmas dores. É engraçado, eles têm vamos dizer, eles têm um processo evolutivo diferente, tamanhos diferentes, realidades diferentes, mas na essência são as mesmas coisas. Tudo que eu comentei com ele que eram problemas nossos, era um deles também. Então, eu acho, Fábio, que nós estamos numa transformação muito grande. E aí, eu acho que essa tua pergunta é na mosca. Eu vou pegar o que eu acho também que está acontecendo. Tem um amigo meu que não tinha WhatsApp porque não sabia lidar. Tá? Não sabia lidar com o WhatsApp. Aí, nessas conversas, daí um dia a gente tinha que conversar, um domingo à tarde, eu liguei para ele para falar com ele, disse: Zé, eu te ligo depois das 7, porque eu tenho um compromisso. Eu digo: tá bom. Aí depois das 7 ele me ligou. Ele disse: pô, Zé, eu estava com uma live com os meus netos. Eu disse: espera aí, eu não estou entendendo nada. Você antes não sabia lidar com o WhatsApp e agora você faz live com os seus netos. Daí que ele disse assim, é o seguinte, Zé, nessas últimas 2 semanas eu tive um processo evolutivo que, se não fosse a pandemia, eu demoraria 5 anos. Então, tem um negócio que está acontecendo, que é o problema da venda online e coisa e tal, ela vai escancarar daqui a pouco, quando voltar à normalidade, que é quem nesse período de internação aqui, né, melhor entendeu. Então, isto que seria um processo evolutivo de longo prazo, nesse instante, ele acelerou muito. Então, quem percebeu isso, de novo, sai na frente. Porque teve uma coisa disso. Eu entendo que, cada vez mais, as entidades têm que estar próximas às empresas. Por exemplo, o próprio modelo CNI. O modelo CNI, que é um modelo inchado, é um modelo grande, um modelo pesado, que ele foi montado em cima de uma CLT. Hoje, quando você tem que ter decisões, o presidente da CNI chama as associações setoriais, que são 50 e poucos, que é o Fórum Nacional da Indústria. As federações, claro, tem uma função dela, discutir, mas é muito mais para as coisas estratégicas, para isso, do que efetivamente para a resposta rápida. Uma federação do Paraná, e é simples de entender. Quando ela leva uma demanda a Brasília, senta o setor da construção e senta o setor ali do cimento. De repente, tem um atrito entre eles. Como é que a Federação do Paraná leva? Tem que levar pasteurizado. Tem que levar, não a coisa que precisa ser feita, mas o que ela conseguiu de levar para frente.
É diferente da CBIC. A CBIC vai lá defender a Constituição. Uhum. Entendeu? Então eu chego lá na frente é pau. Assim como o cara do cimento que está na frente é pau, não tem problema. E a gente resolve lá para frente, sabe? Então, esta mudança, porque isso tem a ver com a velocidade de transformação das coisas. E uma coisa bem importante, né, Zé, que eu percebo, que as empresas elas não entenderam, e até falava, né, na época da contribuição também, como se o principal adversário das entidades patronais fossem as entidades de trabalhadores. Mas aí é uma vez por ano e quando está bombando. O nosso adversário está no governo, mesmo o governo que é pró-empresário, porque a quantidade de deputado individualmente que pensa em leis, a quantidade de senadores individualmente que quer alguma lei que vai obrigar agora todas as unidades a terem um elevador especial, não sei do quê. A quantidade de coisas que aparecem e que a entidade, a CEBIC, etc., tem que ir lá e falar, nossa, isso aqui, se vocês realmente fizerem, é uma loucura. Vai ser impossível entregar, etc., né? Esse é o nosso adversário. São as loucuras que saem da cabeça de um monte de gente dentro dos parlamentos, nacional ou locais, né? Isso você tocou também, uma coisa muito, muito interessante, né? Mas isso é ideológico. Isso é da Constituição, que eu não uso esse termo em hipótese alguma, que é o capital e trabalho. Não são antagônicos. Não são, exatamente. Então, eles são sócios do mesmo objetivo. Não é isso? Um precisa de emprego, outro precisa gerar emprego. Pronto. Então, vamos conversar. Claro, é como eu vou negociar contigo uma compra, eu vou comprar uma calça. Eu não sou inimigo do cara da loja. Eu posso até negociar o preço. Isso, né? exatamente. É natural isso. Mas, pô, eu não vou estar lá brigando com o cara, dizendo que é meu inimigo, sacaneando. Não vou quebrar a loja do cara, porque eu acho que está caro. Não, eu vou negociar. Não é isso? Então, esta visão, que é outra visão que também tem que ter de parceria. Por exemplo, o nosso sucesso em não parar as obras foi isso. Foi a parceria que a gente indicou para os nossos associados, as entidades, fazerem a parceria com os trabalhadores. Claro. E ao setor público. Aqui, eu vou ficar sem emprego. Eu não tenho home office. Eu sou civil, não tenho home office. Tá certo? Então, eu vou ficar em casa, eu vou ficar sem emprego. Eu preciso manter a minha família. Então, isto foi fundamental para a gente ter esses números de continuidade. Eles foram os nossos maiores parceiros, sabe? E a gente louva. Eu comecei no primeiro dia conversando com o Ramalho, lá em São Paulo, levamos para a CNN, me lembro. Nós fomos lá na CNN, eu que pedi para o Ramalho ir lá para os caras da CNN, né? Para mostrar, cara, não é assim, nós não estamos um contra o outro. Nós estamos juntos nessa brincadeira. E vamos cada vez mais estar juntos aí nessa brincadeira. Eu acho que é isso. Então, eu acho que tem muito para caminhar, tem muito para aprender, é muito, muito para aprender. Essa mudança tecnológica que vai acontecer, sabe? Duas coisas, Fábio, eu acho que nós devemos estar indo para o final e eu queria deixar como mensagem. Eu acho que todo mundo está falando que o mundo novo, como é que é? A nova novo normal. Novo normal. Cada dia arranjo um nomezinho diferente para as coisas, são tudo igual. Mas como? Ninguém falou na propagação do corona. Transporte coletivo. Atacou como deveria ser. Está discutindo cloroquina lá. Ninguém discutiu transporte coletivo. E ninguém discutiu coabitação. E aí você olha onde é que está morrendo gente. É por causa disso. Pode olhar que a periferia de São Paulo não é no Itaim. Né? Então tá. Então, são dois fatos. Também tem o fato que o que esta crise, no meu entendimento, efetivamente deixou legado, e isso não muda nunca mais. Primeiro, olhar mais para sua casa. Sem dúvida. Ele vai passar mais tempo em casa. Eu estava falando com... existe uma expectativa de Petrobras de queda por cultura de 40% no consumo de gasolina. Nossa. Por quê? O segundo fato, trajetos. Eu, quem sabe, seja a pessoa que eu conheço que eu mais ando. Que eu ando muito. Minha pegada de carbono ali é uma coisa de louco de tanto avião que eu pego. Né? Certo? Mas o que acontece? Cortei tudo. Mas chega o essencial.
sabe? Vamos dizer, aqui em casa, aqui em Curitiba, estou dando conta do Brasil inteiro. Antes eu tinha, por que antes eu tinha que ir para ter uma reunião em Pernambuco? Eu tinha que ir lá na sede do Sinduscom Pernambuco, da DEM Pernambuco. Não, agora eu entro aqui, faço 3 numa noite. Uhum. Né? Entendeu? Eu gasto muito menos tempo, eu consigo atender melhor as pessoas. A gente acabou com todas as reuniões presenciais do segundo semestre. Então, você imagine, isso quer dizer o quê? Quanto mais tempo as pessoas ficam em casa e quanto menos tempo elas perdem em trajetos. Tá? Então, vamos lá. Essas duas coisas são fundamentais para que a gente veja o nosso business no futuro. Tá? Então, vamos lá. Será que o imóvel comercial não vai ter que dar uma repensada? Será que a parte de hotéis de business não vai ter que dar uma repensada, que é o caso de Brasília? Aquilo que faltava, eu acho que tem que repensar. Então, uma série de coisas ligadas a esses dois fundamentos, o apartamento pequeno, tá certo? Que ele tinha por princípio o serviço fora de casa, porque eu saía de manhã, só voltava à noite. Qual é o problema de morar num apartamento bem pequeno, né? Entendeu? Então, vou dizer, eu acho que já que a gente está aqui num bate-papo, filosofando aqui, né? Eu acho que são conceitos que a gente tem que rever, estudar profundamente de como irão se comportar no futuro. Legal. José Carlos Martins, foi um prazer enorme bater papo com você. Em todas as andanças que eu faço ao redor do Brasil, eu ouço a importância que as pessoas dão à tua liderança no setor, a capacidade que você tem de transitar com os diferentes perfis ideológicos, políticos, porque a construção acima dessas picuinhas e ideias e desejar sucesso nessa recondução, nesse período onde talvez nunca foi tão importante o papel da construção civil para a recuperação da economia, né? Obrigado, Fábio. Obrigado a todos que nos assistem aí. Sempre à disposição de vocês. A única limitação realmente é tempo, mas o restante a gente sempre dá um jeito. E vamos entrar na era, Fábio, CEBIC digital, né? Agora o nosso novo mandato é um CEBIC digital que vem pela frente, tá bom? Muito bom. Obrigado. Pessoal que gostou, se inscreva no nosso canal, coloque aí as inscrições. Vou deixar aqui o link da CEBIC. Entre lá no site, a quantidade de publicações e estudos que a CEBIC faz, desde a parte de custos administrativos, mão de obra, técnicos, normas técnicas, etc., é enorme. Então, entre aqui no site da CEBIC e, mais importante do que tudo, seja associado à tua entidade local, ao Sinduscom, ou ao Secov, ou à ADEME local, porque isso é imprescindível para o futuro do nosso setor. Muito obrigado.